Então, agora já está gravando. Então, pessoal, vamos começar com o nosso assunto aqui de grafos. Vocês vão ver que grafo não é uma coisa assim extremamente complicada, não. Só que o que acontece? Grafo é uma coisa extremamente poderosa. Então, ele não é complicado, mas ele é poderoso demais. Então, a gente já sabe lá, né, do tio Ben que grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Então, apesar de grafo ser bem simples por definição, que a gente vai ver aqui, vocês vão ver que dá para fazer tudo praticamente com grafo. Então ele é poderosíssimo. É uma estrutura de dados muito utilizada. Então a gente usa lista, usa fila, usa árvore, tudo, mas grafo assim, é um negócio que usa demais. Toda vez que você precisa representar relações, elas são armazenadas numa forma de grafo, tá? Mesmo que a estrutura seja outra, mas de qualquer forma ela simboliza uma espécie de grafo, tá? Porque o grafo ele serve justamente para representar relações entre duas coisas, que aí a gente vai ver o que são essas duas coisas aqui, tá? Então vamos lá. Ó, um probleminha que o pessoal teve aqui na, na época é o seguinte. O pessoal queria saber, tá? Isso aqui tem jeito de modelar com grafo e nós vamos entender daqui a pouco qual que era o problema e qual que é a modelagem. O pessoal queria saber o seguinte. Eu tenho 4 regiões aqui, ó. Região 1, região 2, região 3 e região 4. E eu tenho essas pontes aqui, ó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontes. E o pessoal falou assim, será que tem jeito de eu começar em uma região qualquer, tá? Qual começa não importa. O problema é se eu começar numa determinada região, é possível eu passar em uma única, eu passar em uma ponte, uma única vez e retornar à mesma região onde eu comecei? Então vamos supor, o problema era esse aqui, ó. Tá? Não estou nem falando de solução não, mas vamos supor que eu comecei aqui. Eu vi e falei assim, então tá bom, então eu passei nessa ponte, aí eu vim pro 2. Aí eu passei nessa ponte e vim pro 3. Aí eu passei nessa ponte e voltei para cá, pro 2. Tá? Aí depois eu passei nessa ponte, voltei para o 1. Aí depois eu passei nessa ponte e vim para o 4. Aí eu passei nessa ponte, vim para o 2. Mas aí eu não posso passar nessa ponte de novo, tá? Porque o negócio era passar uma única vez em cada ponte. Então, a partir do momento que eu cheguei aqui, se eu seguir essa sequência que eu acabei de falar, eu não resolvo o problema, porque eu tenho que passar na ponte uma única vez e voltar onde eu comecei. Então, se eu comecei do 1, eu tenho que voltar no 1. Tá? Então, isso daqui é um problema, um enigma aí do século XVIII, que é o seguinte, ó, tem solução isso ou não tem? Tá? E aí tem diversas coisas que mostram que não tem solução, tá? Tem quase certeza que não tem solução. Então vamos lá. Então o que é um grafo? Um grafo ele é formado por dois conjuntos. Um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Tá? E aí o que é um vértice? Nesse desenho aqui, um vértice é uma bolinha. E uma aresta é uma linha que liga duas bolinhas. Então se eu tivesse que mapear, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Um vértice 1. Deixa eu escolher outra cor. Um vértice 2. Não, aqui era 3, né, que eu tinha que falar. 2 e aqui 4. Tá? E aí, se tem uma ponte entre 1 e 4, tem uma linha ligando, tá? Que é uma aresta. Então, eu poderia mapear esse problema aqui num problema de grafo. Tá? Isso aqui não é esse aqui. Tá? Eu só estou explicando para vocês. E aqui, ó, como eu tenho 7 pontes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu teria que ter 7 arestas. Mas é só para explicar para vocês a definição de grafo. Então, são dois conjuntos, um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Tá? O conjunto de vértices é não ordenado, tá? Então, assim, não importa a ordem deles aqui.
Tá? O importante é que eu consiga distingui-los, né? Então aqui, por exemplo, ele está rotulado. Eu sei que esse é 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, tá? Mas a ideia é que eu tenho um conjunto. E o que é o conjunto de arestas? O conjunto de arestas é um conjunto de pares, tá? E esses pares são os pares de vértices que compõem essa aresta. Então, aqui, ó, se eu tenho uma aresta entre 1 e 2, então eu tenho um par 1, 2. Tá? Aqui ele é não ordenado porque esse grafo é não direcionado. A gente vai ver daqui a pouco. Mas a definição mais simples é essa daqui. Ó. Dois conjuntos, um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. E o que é o conjunto de arestas? É um conjunto de pares entre dois vértices. Tá vendo aqui? Ó? 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4 e 3 e 4. Tá bom? Mas poderia ser 4 e 3 também. Aqui, ó. Poderia ser 4 e 2. Tá? Isso aqui é não ordenado, porque esse grafo é não direcionado. Então a ordem aqui, ó, não importa. Tá bom? Vamos lá, o pessoal estava digitando alguma coisa ali, mas de repente parou. Vamos ver se chega daqui a pouco. Então a definição é essa daqui. E o que acontece? O grafo ele pode ser orientado ou não. Tá? É o que a gente chama de grafo direcionado ou não direcionado. Então, se o seguinte, se as arestas elas não têm setinha, significa que eu posso ir do 1 para o 4 ou do 4 para o 1, tanto faz, tá? Porque ele é não direcionado, tá? É um grafo não orientado. Agora, se tem uma setinha, significa que eu não posso ir do 1 para o 4, eu posso ir do 4 para o 1. Tá? A setinha indica de onde para onde que eu posso ir. Então, eu posso ir do 4 para o 1, mas eu não posso ir do 1 para o 4. Eu posso ir do 1 para o 2, mas não do 2 para o 1. Entenderam a ideia? Então, vamos supor que eu quero sair do 1 e ir para o 4. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o 2 e do 2 para o 4. Porque eu não posso voltar aqui, porque ele é orientado. Tá? E, além disso, eu posso ter também rótulos nas minhas arestas aqui, ó, para indicar uma espécie de peso. Tá? Pode ser outro significado, mas aqui eu estou dando tipo uma ideia de peso. Tá? Então, por exemplo, para eu sair do 1 para o 2, é como se eu gastasse 42. Tá? Para eu sair do 4 e ir para o 1, é como se eu gastasse 10. Aí do 2 para o 4, 7. E do 2 para o 3, 0. E do 4 para o 3, 10. Então é como se eu pudesse colocar pesos aqui também nas minhas arestas. Então, além de eu ter a opção de ele ser orientado ou não, então esse aqui é não orientado e esse aqui é orientado, eu também posso colocar peso nas minhas arestas, para eu poder determinar alguma coisa que eu estou querendo modelar. Tá? Então, por exemplo, o custo de passar por um caminho. Tá? Então, um exemplo de grafo aqui ó, do nosso dia a dia é GPS. O GPS ele constrói um grafo ordenado. E o que é o peso aqui? O peso, em geral, é a informação de distância, a informação da velocidade média da via, e ele combina essas informações para traçar para você uma rota que tenha o menor custo, ou seja, que você vai gastar, que você vai ter uma boa relação de tempo e distância percorrida. Tá? Então, o GPS que a gente usa no dia a dia, ele aplica algoritmos de grafo. Tá? Então, ele mapeia a sua cidade inteira como grafos e ele mapeia os pesos como sendo a distância das ruas, tá? Entre os vértices, que seriam como se fossem as esquinas, e além disso tem um peso dinâmico. O peso dinâmico tem a ver com a sua possibilidade de passar ou não naquela rua. Então, tem um congestionamento, tem um acidente, tá tendo reforma na rua, entendeu? Então tem um peso dinâmico aqui. Além do custo do peso fixo, que é a distância da rua, tem o peso dinâmico, tá? Deixa eu ler os comentários aqui, vamos ver. Seria tipo uma organização de dados no qual um membro aponta para todos, ele não aponta para todos, ele aponta para algum específico. Por exemplo, aqui, ó,
O 2 aqui, ele não aponta para todos. O 2 aponta para o 3 e para o 4. Tá? Então não significa que é para todos não, Alexandre. É para os quais ele possui alguma relação. Nesse exemplo que eu falei do GPS, é qual rua conecta com qual outra rua. Tá? Ele não tem uma conexão com todas, porque você não pode teletransportar de uma rua para outra. Tá? Então, assim, depende do que você está modelando. Tá? Aí vamos ver aqui, o Guilherme falando que parece perigoso. Não, não é perigoso. Tá? Mas é uma estrutura de dados muito simples, mas que dá para você fazer coisa demais com ela. Vamos ver aqui, ó. Existe a possibilidade da seta ser sentido duplo? Sim. Sim, viu, Júlia? Sim. Aí o que acontece? Se você tiver uma seta aqui do 4 para o 1 e do 1 para o 4, significa que você pode ir do 4 para o 1 e do 1 para o 4. E elas não necessariamente elas têm o mesmo custo, tá? Isso aqui pode acontecer também, sem problema nenhum. Quer ver, ó? Tá? Isso aqui pode acontecer sem problema nenhum. Então, para você ir do 4 para o 1 é 10, mas você ir do 1 para o 4 é 5. Tá? Não tem nenhum problema não, pode acontecer sim. Só que não é seta para os dois lados. Eu entendi sua pergunta, respondi, né? Mas quando você tem seta para os dois lados, é como se você tivesse duas setas. Então, ou você não tem seta, que é igual tá aqui, e aí não tem seta significa que um está conectado no 4 e 4 está conectado no 1. Ou você tem seta. E aí quando você tem seta, se você quer mostrar que ele pode ir e voltar, você coloca duas. Entendeu? Você pode implementar com lista? Pode implementar, mas não é a forma mais adequada, não. Tá? A estrutura de dados mais adequada para representar um grafo é a estrutura de dados chamada grafo. Mas com lista não. Pode ser feito com lista? Pode. Mas a gente faz com um grafo mesmo. Tá? Não sei porquê, mas isso está parecendo uma lista muito diferenciada. Então, como eu acabei de responder aqui para a Júlia, né, no comentário dela ainda, você pode fazer com lista. Tá? Você pode falar, por exemplo, aqui, ó, que o 1 tem uma lista de quem ele está conectado. Sabe? Tipo assim, ele está conectado no 4 e está conectado no 2. Você pode fazer isso daí. Tá? Não tem nenhum problema, não. Em geral, cada nó aqui, ele tem uma estrutura de dados associada que pode ser uma lista, mas pode ser outras coisas também. Só que você não implementa um grafo inteiro através de uma lista. Você implementa um grafo numa combinação de listas, se você quiser usar lista, tá? Igual vocês estão falando. Mas grafo é uma estrutura de dados e lista é outra. Da mesma forma que árvore é uma estrutura de dados e lista é outra. Mas parte da árvore não é construída usando lista. Né? A gente viu lá que a gente constrói árvore usando vetor, usando lista encadeada, né? No caso de eu poder ter qualquer quantidade de filhos. Então, assim, é uma estrutura de dados diferente, mas você vai usar outra estrutura de dados auxiliar para implementar. Então, eu posso implementar um grafo usando a estrutura de dado auxiliar de lista. Não tem nenhum problema, inclusive é bem comum isso. Mas são estruturas de dados diferentes. Você falar que uma árvore é uma lista, não é. Mas eu uso lista para implementar árvore? Sim. Grafo é lista? Não é. Mas eu posso utilizar lista para implementar grafo? Pode. Tá? Vamos ver aqui. Certeza que eu vou escrever ou falar grafo é bem comum também. Mas é grafo mesmo. Vamos lá. Voltando aqui um pouco naquele desenho que está ali atrás, só que agora com outras informações. Quando a aresta tem setinha, significa que ela sai de um lugar e vai para o outro. Tá? E isso é o conceito de orientado. Então ela sai de um lugar e vai para o outro. Então, uma aresta ela é incidente no vértice V se V é um dos seus extremos. Tá? Então aqui, ó, opa, peraí, para trás. Esse aqui, ó, é incidente, tá? Porque a setinha chega nele aqui, tá bom?
O vértice V e W dizem-se adjacentes se existe uma aresta incidente em ambos. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho aqui, ó, cadê? Peraí. Opa, aqui, ó. Por exemplo, 2 é adjacente a 1, porque existe uma setinha que liga 1 a 2. Tá? Então, eu consigo sair do 1 e para o 2. Então, ele é adjacente. Tá? E o número de arestas incidentes diz o grau do vértice. Então, é quantas setinhas chegam nele. Então, esse carinha aqui, ó, ele tem grau 1, porque só chega o 4 nele. Esse aqui, ó, ele tem grau 1, porque só chega o 1 nele. Esse carinha aqui, ó, tem grau 1, porque só chega esse carinha nele. Agora, esse cara aqui tem grau 2, tá? Porque ele chega do 2 e do 4, tá bom? Então, essas 3 frases aqui é isso que eu acabei de explicar. Bom, então, incidente, adjacente e grau, que é quantas chegam nele aqui. Ok? E aí, vamos lá. Quais tipos de grafos que a gente tem aqui? O pessoal está escrevendo ali, aí eu dou uma lida e volto aqui. O adjacente é quando ele é conectado nesse cara aqui, ó. Então, por exemplo, 2 é adjacente a 1, porque significa que eu consigo sair do 1 e chegar no 2. Então, o de ida e volta tem sempre no mínimo grau 2? Não. Tá? Adjacente é uma coisa, incidente é outra. Incidente é que chega nele. O 2 é adjacente do 1. Vamos ver o que o pessoal está escrevendo aqui. Aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Os vértices V e W. Então, aqui, ó. Faz de conta que a gente está lendo 1 e 2. Tá? Eles são adjacentes se existe uma aresta incidente em ambos. Então, tem que sair daqui e aqui. Agora, o 2 é adjacente ao 1, mas o 1 não é adjacente ao 2. Então, eles não são adjacentes entre si. Entendeu? Eu consigo sair do 1 e chegar no 2, mas eu não consigo sair do 2 e chegar no 1 aqui diretamente. Beleza. Tá? Então, assim, eles são adjacentes entre si se eu consigo sair de um e ir no outro e sair do outro e voltar no 1. Aí eles são adjacentes entre si. Mas no caso aqui, não. Tá? Porque eu consigo sair do 1 e ir para o 2, mas eu não consigo ir do 2 para o 1 aqui. Sim, no primeiro eles são entre si. Esse cara aqui, ó, eles são adjacentes, esse também, esse também, esse também. Isso. A aresta é incidente, tá? É a aresta que é incidente, não é o vértice, não. Aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Tá vendo? O conceito de incidente é da aresta. O conceito de adjacente é do vértice. Entendeu? Então, assim, você falar que 1 é incidente no 2 está errado. É a aresta 1, 2, ela é incidente no 2. Porque o conceito de incidência tem a ver com a aresta. Então, essa aresta aqui, essa que eu estou mostrando com o mouse, ela é incidente no 2. Não o vértice 1 é incidente no 2, entendeu? Então, beleza. Então, vamos ver aqui o que a Júlia escreveu. Então, se, por exemplo, 5 arestas chegam no número 2, o grau do 2 é 5, isso? Perfeito. Perfeito, Júlia. Tá? O grau dele é quantas setinhas chegam nele. Beleza, então. Então, vamos continuar. Tá? Então, aqui, ó. Incidente tem a ver com aresta. Adjacente tem a ver com o vértice, né? E a possibilidade de ter aresta entre eles, tá? E grau tem a ver com o vértice, o número de setinhas que chegam nele.
Não é que sai, não, é que chegam nele, tá bom? Então vou lá aqui, ó. Novos tipos de grafo. Novos não, né? Porque a gente está começando a ver agora. Tipos de grafo. O que é o grafo simples? Não existe aresta paralela. O que é uma aresta paralela? É quando tem mais de uma aresta entre o mesmo par de vértices. Tá? Então, por exemplo, isso aqui, ó, deixa eu fazer um desenho. Isso aqui, ó, deixa ele não sendo um grafo simples mais. Por quê? Porque tem uma aresta entre 2 e 3 e tem outra aresta entre 2 e 3. Tá? Então, paralelo aqui, só para a gente poder entender, porque tem as palavras paralelo, fica parecendo que ele tem que ser assim, ó. E não é, tá? Basta que entre qualquer par de vértices tenha mais de uma aresta, aí ele já deixou de ser simples, tá? Então aqui, ó, grafo simples. Não existe arestas paralelas, então tá aqui a explicação, mais do que uma aresta entre um par de vértice, nem lacetes, tá? Tipo isso aqui, ó. Aresta com ambos, o lacete é isso aqui, ó. Tá? Aresta com ambos os extremos no mesmo vértice, tá? Isso aqui, inclusive eu nem usava essa palavra aqui, ó. Para mim é laço mesmo, tá? Mas a palavra lacete é legal, tá? Então, deixa eu tirar aqui. Agora, o que é um multigrafo? O multigrafo é quando eu posso ter isso aqui, que é igual eu tinha desenhado aqui, ó, tá? Ou isso aqui. Bom? E grafo completo? Os vértices são adjacentes 2 a 2. Então significa que entre quaisquer pares de vértice existe uma aresta ligando eles. Então isso aqui é um grafo completo. Tá? Significa que não importa quais pares eu pegar. Ah, se eu pegar 1 e 4, beleza, eu consigo sair do 1 e ir para o 4 e consigo sair do 4 e ir para o 1. Aí se eu pegar 1 e 2, mesma coisa. Aí 2 e 3, mesma coisa. Tá? Então o grafo é completo quando qualquer combinação de dois vértices, eles são adjacentes. No caso aqui é não orientado, tá? Mas eu posso ter setinha aqui também, ó. Tá? Se ele tiver setinha assim, ó, igual tá aqui, ó, ele continua sendo simples. Ah, ele não pode ter duas. Ele não pode ter isso aqui, ó. Isso aqui não pode ter, não. Mas isso aqui pode. Deixa eu tirar a setinha aqui, porque no desenho não tá. Ah, é porque o que acontece? Nessa explicação aqui, ele está mostrando só vértices não orientados. Ah, mas o conceito é o mesmo. O simples aqui, qual que é o sentido da seta? Não tem, né? Nesse exemplo aqui não tem, porque é não orientado. Vamos ver aqui, ó. Duas setas partindo do mesmo ponto e indo para o mesmo ponto é que não pode. No simples não pode, não. Aí pode no multigrafo. Tá? Você pode ter um grafo simples completo. E você pode ter um multigrafo completo também. Tá? Essas informações, elas não... sim, você pode combinar. O que você não pode ou ele é simples ou ele é multigrafo. Entendeu? Esses dois aqui é que não combinam. Mas esse combina com esse e esse combina com esse aqui. Pode. Pode, sem nenhum problema. Tá? Então pode ter um multigrafo completo. A ideia é que entre quaisquer dois vértices, eles sejam adjacentes. Então existe uma aresta entre eles, tá? No caso, se ele for direcionado, tem que ter um par, né, de arestas. Porque tem que ter um indo para um lado e o outro indo para o outro lado. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó. Se esse carinha aqui fosse direcionado, ele teria que ser assim, ó.
continua sendo simples, tá? Continua, é completo e é direcionado. Tá? Então, assim, isso daqui, ó, é misturado com isso aqui. São conceitos distintos. Tá? Você pode combinar eles. É porque aqui no desenho, ele está mostrando não direcionado, mas você pode aplicar ele para direcionado do mesmo jeito. O importante é o conceito aqui. Todo mundo entendeu? Beleza, então vamos continuar aqui. Eu desenhei certo? Só conferir aqui. Isso, certinho. Então vamos lá. Caminho. O que é o caminho? O caminho é você dizer a sequência que você faz para ir de um vértice até outro vértice. Tá? Então vamos supor aqui, ó. Eu volto aqui, tá bom? É só para a gente entender. Vamos supor que eu esteja aqui nesse desenho. Aí eu viro e falo assim, existe um caminho entre 1 e 4? Existe. O caminho é qual? É a aresta 1, 2 e a aresta 2, 4. Entendeu? Então, o caminho é uma sequência ordenada, porque aí eu não posso trocar de ordem, né? Porque senão eu me perco no caminho. É uma sequência ordenada de arestas, dizendo quais arestas eu tenho que seguir para sair de um lugar e ir até no outro. Então, qual que é a sequência para ir de 1? Qual que é o caminho para ir de 1 até 4? É 1, 2 e 2, opa, e 2, 4. Entenderam? Isso aqui é um caminho. Tá? Aí eu volto aqui no desenho para poder explicar. O que é um caminho simples? É se ele não tem aresta repetida. Então, se eu precisar passar por uma aresta mais de uma vez, aí ele já não é simples mais. Tá? E o que é um caminho elementar? Elementar é se eu não passo por um vértice mais de uma vez. Então, naquele problema inicial aqui, ó, só para a gente aplicar essas definições, aqui, ó, esse aqui é o problema inicial. O que ele está querendo? Ele está querendo um caminho simples aqui. Tá? Ele está querendo um caminho simples entre um ponto e ele mesmo, usando todas as arestas uma única vez. Tá? Aqui, ó. Será que existe um passeio com partida e chegada ao mesmo local que atravesse todas as pontes? Então, as pontes aqui seriam nossas arestas, passando uma única vez por cada uma delas. Então, não importa se ele vai repetir a área, não. Tá? Igual aqui, ó. 1, 2, 3, 2. Isso aqui pode, sem problema nenhum. Ele não pode repetir a ponte, tá? Então, aqui, ó. Caminho simples é que não repete aresta. E caminho elementar é que não repete vértice. Tá bom? Circuito é um caminho simples com uma aresta incidente nos vértices extremos do caminho. Tá? Então aqui, ó, ele vai do 1 para o 2, o 2 para não sei o que, e volta aqui, ó. Voltou aqui nesse 1, nesse exemplo aqui, ó, dele, de circuito. Tá? No caso aqui, ó, esse trem aqui tá errado, né? É do N aqui, ó. Que é N, tá? Porque o que ele volta no mesmo é ciclo. Tá bom? Ele sai do V1 e vai até o V1 novamente. Aí é ciclo. E circuito é quando o V1 e Vn aqui são diferentes. Tá? E o que é o comprimento de um caminho? É o número de arestas. Tá? Então, repete caminho simples. Repito, caminho simples é que não repete aresta. Então, aqui, ó, no nosso problema da ponte, isso daqui, ó, vamos mapear isso aqui. Vamos ver se eu tenho um espaço aqui, ó. Então,
Tem ponte do 1 para o 2? Tem duas pontes aqui, ó, para o 2. Tem ponte do 1 para o 4? Tem uma ponte aqui, ó. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá bom. Vê aqui, ó. Tem ponte do 2 para o 4? Tem ponte do 2 para o 4 aqui, ó. Tem ponte do 2 para o 3? Duas pontes. Tá? E tem ponte do 3 para o 4? Tem uma ponte. E aí, o que é o caminho simples? O caminho simples é ele não pode repetir as arestas, tá? Então, é como se ele pudesse fazer isso aqui, ó. Vem daqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, por exemplo. Aí, chegou aqui, ele não consegue mais, tá vendo? Por quê? Ele teria que repetir essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, tá vendo? Ah, então vamos supor que ele começou aqui. Então, olha, beleza, usou esse, aí usou esse, aí depois usou esse, depois usou esse, aqui de novo, ah, beleza, agora não pode mais, tá vendo? Porque senão repetiria. Então, caminho simples é o que não repete aresta. No nosso problema, é ele não repetir ponte, tá? E caminho elementar é o que não repete vértice. Entendeu, Alexandre? Beleza. Vamos ver que a Sofia está digitando ali. Tem como dar um exemplo melhorzinho? Não entendeu a foto? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu tentar. Eu posso dar outro exemplo aqui também, né? Sem ser essa foto. O problema é que os exemplos meus são sempre ruins, né? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar alguma coisa no Maps? Aqui, ó. Faz conta que eu estou pegando esse trecho aqui. Tá bom? Só para poder continuar no exemplo de cidade, mas usando uma coisa real aqui, ó. Tá? Então, aqui seria um vértice. Tá? Então, vamos fazer uma bolinha aqui. Aqui seria um vértice. Aqui seria outro vértice. Aqui seria outro vértice. Aqui outro vértice. Aqui outro vértice. Aqui outro. Aqui outro. Aqui outro. Aqui outro. Só para pegar os que tem conexão aqui, tá? E o que seriam as arestas? As ruas. Então, deixa eu trocar de cor aqui, ó. Isso aqui é uma aresta, isso aqui é uma aresta, essa é outra, essa é outra. Então aqui, ó, nós estamos implementando nosso GPSzinho aqui, viu, Sofia? Então é o seguinte, vamos supor que eu queira sair daqui de cima, quero sair desse vermelho aqui, ó. E quero chegar no azul, tipo esse aqui, ó. O que seria um caminho simples? Um caminho simples é um que eu poderia, por exemplo, sair daqui, venho para cá, venho para cá, venho para cá, venho para cá, venho para cá e venho para cá.
tá? E no caso aqui, ele não só é simples, como ele é elementar também, porque eu não repeti nem aresta e nem vértice, tá? Agora, vamos supor que ao invés de começar desse vermelho aqui, ó, tá? Eu vou começar desse vermelho aqui. Então, deixa eu colorir aqui, ó. Aí o que que acontece? Então agora eu quero sair do vermelho e chegar no azul do mesmo jeito. Então eu vou dar um exemplo agora de um circuito simples, mas não elementar. Olha um circuito simples aqui, ó. Eu poderia sair desse vermelho. Deixa eu colocar de azul aqui, ó. Então eu poderia sair desse vermelho. Vim para cá, vim para cá, vim para cá, vim para cá. Então observe que é o seguinte, eu não repeti nenhum vértice não, nenhuma aresta, tá? Aí agora eu venho para cá, venho para cá, venho para cá e venho para cá. Então eu tenho um caminho simples porque eu não repeti nenhuma aresta, mas eu não tenho um caminho elementar porque eu repeti esse vermelho aqui duas vezes, tá vendo? Eu comecei nele, passei nele aqui de novo e fui, tá? Todo caminho, todo elementar é simples? Deixa eu pensar aqui. Eu não sei se eu posso afirmar isso aqui não, viu, Alexandre? Eu teria que pensar. Mas, por exemplo, eu sei que um simples, ele é elementar se os extremos dele são diferentes, tá? E se for um grafo simples também, né? Porque se ele for multigrafo, aí eu posso estar passando por arestas diferentes. Então, eu não consigo dizer, assim, afirmar para você isso, não. Eu acho que são duas coisas distintas. Eu não estou conseguindo pensar nenhum exemplo aqui agora, mas eu acho que você não pode afirmar isso, não. Tá? Você entendeu, Sofia? Com esse novo desenho aqui, usando a ajuda do Maps? Beleza. Então vamos lá. Então esse aqui a gente já viu, né? Circuito, ciclo e por aí vai. Aí vamos lá. Olha só, um caminho aqui, ó, de 1 para 8. Tá? Então o 1 está aqui e o 8 está aqui. Passa do 1, vai para o 2, do 2 para o 4, do 4 para o 6, do 6 para o 5, do 5 para o 4, do 4 para o 3 e do 3 para o 8. Aí uma pergunta que eu faço para vocês. Por que aqui não está escrito os pares? Tipo aqui, ó, 1 e 2, 2 e 4, 4 e 6. Por que aqui não está escrito os pares? Explica o circuito e ciclo. Eu volto lá. Ah, por que não está escrito dessa forma aqui, ó? Porque não é direcionado, porque dá para fazer outro caminho sem repetir a aresta. Vamos ver se alguém tem mais alguma sugestão. Não, ninguém está escrevendo. É porque é o seguinte, gente.
é por uma razão bastante simples. Isso aqui é só uma simplificação, porque dado que você chegou num vértice, você não teletransporta para o outro. Então, se você saiu do 2 para o 4, é porque você pegou uma aresta 2, 4. Entendeu? Se você saiu do 1 e foi para o 2, é porque você pegou uma aresta 1, 2. Tá? Então, olha só, esse carinha aqui, ele é sempre igual a esse. Tá vendo? Esse é igual a esse e por aí vai, exceto os dos extremos. Então, a gente escreve assim, de uma maneira simplificada, tá? Para você não precisar ficar escrevendo os pares de arestas, por uma única razão, porque você não teletransporta. Então, se você chegou no 2 e depois foi para o 4, com certeza foi por uma aresta 2, 4. Tá? Só por conta disso. Tá? Agora, se você tem um multigrafo, aí você precisa falar exatamente qual aresta que você está pegando. Porque você pode ter mais de um entre 2 e 4. Tá? Então, não é simplesmente escrever 2 e 4, não. Tá? Mas aqui no caso, como é simples, eu não preciso disso. Tá? Porque a única opção que tem para sair de 2 e ir para 4 é a aresta 2, 4. Eu não tenho outra opção. Tá? Então, a gente escreve assim, de maneira mais simplificada. Mas vamos voltar aqui na dúvida do Alexandre aqui de novo. Ele virou e falou assim, explica circuito e ciclo de novo. Vamos lá, cadê o desenho? Ah, eu fechei? Pô, fechei. Ó, beleza. Vamos voltar aqui. Pô, se bem que tá até, tem até uma explicação aqui, tá? É engraçado que aqui tá com a mesma explicação, né? Tá vendo? Tem o mesmo texto aqui no negócio. Ah, não, tá aqui, ó, a diferença deles, ó. Pera aí que eu... Então isso aqui, né, eu misturei circuito com caminho. Pera aí, deixa eu apagar isso aqui, tá? Uma obra aí, ó, canteiro de obra, tá? Então é o seguinte, circuito, eu vou desse cara até esse mesmo cara sem repetir aresta, tá? Que é o problema da ponte aqui, tá bom? Esse é circuito. Então, voltando aqui, vamos supor que eu saísse daqui e quisesse voltar aqui de novo, passando por todas as ruas, tá? Sem repetir, para ser equivalente ao problema das pontes lá. Agora, por exemplo, eu posso ter um circuito daqui, posso aqui, ó, eu posso ter um exemplo de circuito aqui, ó, vou pegar esse carinha aqui, ó. Eu não estou construindo paralelo não, tá? Eu estou colorindo aqui, ó. Isso aqui é um circuito, tá? E no caso, ele também é um ciclo, tá bom?
porque ele também não repete a aresta. Agora, vamos misturar ele aqui, ó. Eu poderia ter isso aqui também, quer ver, ó? Vamos ver um aqui que eu misture as coisas. Deixa eu ver se tem jeito primeiro, né? Eu acho que eu peguei um exemplo que não tem jeito. Deixa eu ver aqui. Porque se eu sair daqui, eu tenho que necessariamente voltar por aqui, né? É obrigatório. E a única forma de chegar aqui é por aqui. Então eu posso decidir ir para lá ou vir para cá. Mas eu não consigo voltar aqui. Também não consigo voltar aqui. Nesse mapa que está aqui, ó, não tem jeito de eu fazer. Pelo menos eu não estou conseguindo ver aqui muito fácil. Uma maneira de eu ter um ciclo sem ter. Não, eu posso repetir a aresta, não tem nenhum problema não. Eu não posso repetir, é o vértice. Beleza, então eu posso chegar aqui, ó, vir, passar por todos esse aqui, ó. Não, mas aqui eu estou repetindo a aresta. Aqui eu não estou conseguindo ver uma maneira muito simples, não, nesse mapinha aqui. Porque todos os jeitos aqui, ele dá circuito ou ciclo, né? Porque todo mundo aqui, tá vendo? Esse cara aqui, ó, é ímpar, mas esse cara aqui é ímpar também. Esse também esse também é. Então se eu não incluir esse carinha aqui, ó, todos são pares. Ou eu tenho uma quantidade par de ímpar, tá? Então, é uma das maneiras da gente saber se tem jeito de ir voltar para o mesmo lugar, tá? Passando por todo mundo, eu acho que fica complicado, tá bom? Eu estava tentando achar um caminho aqui passando por todo mundo, mas eu acho que fica difícil aqui. Aqui, eu posso vir por aqui. Aí se eu vim por aqui, eu não consigo descer mais. Se eu vim aqui, eu não consigo descer mais. Aí eu não consigo usar aqui, ó, do meio. Acho que aqui não tem muito jeito, não. Se eu quiser usar todos, não tem jeito, não. Vou poder fazer uma coisa legalzinha aqui, não. A gente pode fazer com um subconjunto. Aí com um subconjunto é tranquilo. Mas usando todo mundo aqui, nesse pedaço de mapa que eu peguei, acho que fica complicado. Vamos ver aqui que circuito. Tanto o circuito quanto o ciclo, ele vai e volta para o mesmo lugar. Tá? Então, se eu comecei daqui, ele termina aqui também. A diferença é que o circuito, eu não posso repetir os laranjados. E no ciclo, eu não posso repetir os pretos. É isso. Aqui, ó. Caminho simples e caminho elementar. Então, caminho simples eu não repito aresta. E caminho elementar eu não repito vértice. Tá? Mas todos vão e voltam para o mesmo lugar. Agora, realmente fazer passear aqui todo mundo, eu acho que eu peguei um pedaço bem ruim de mapa, sabe? Porque se eu incluir esse carinha aqui, aí já não tem jeito, né? Porque eu necessariamente tenho que usar essa aresta aqui duas vezes. Então não tem jeito de fazer caminho simples, tá? Então é só para poder mostrar para vocês por que esse pedaço de mapa que eu peguei aqui está avacalhado, tá? É o seguinte, vamos supor que eu comece aqui, tá? Então se eu começo daqui, eu consigo sair, mas não consigo voltar por outra aresta diferente. Como eu não consigo voltar por outra aresta diferente, eu tenho que usar essa aresta duas vezes.
Tá? Então não dá para fazer caminho simples. Ó, circuito, não dá para fazer circuito se eu incluir esse vértice aqui. Tá? E não dá para eu poder fazer ciclo também, porque o que, que acontece? Como o único ponto de saída desse vértice é esse aqui, então obrigatoriamente eu vou ter que passar nele para sair e para voltar, entendeu? Então, nesse pedaço de mapa avacalhado que eu peguei aqui, não dá para fazer nem circuito nem ciclo usando todo mundo aqui. Tá? Agora, se eu cortar esse cara aqui, aí pode ser que dê para fazer, mas aí a gente tem que ver as possibilidades. Porque aí eu vou ter esse aqui, ó, par, par, ímpar, 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 ímpar. Então eu tenho 4 ímpares e 2 pares. Então é possível ir e voltar para o mesmo lugar. Agora, sem repetir, aí eu não sei, eu teria que testar aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar nesse exemplo aqui, ó. Caminho simples, então a gente já viu, né, o que é o caminho simples, eu não repito aresta, tá? Não tem nenhuma necessidade de escrever assim, tá? Quando você estiver fazendo no papel, porque ele não teletransporta, então se ele chegou no 2, é porque ele sai do 2 e vai para o 4. Aqui um exemplo de caminho elementar. Ó, 1, 2, 4, 5, 7, 3 e 8. Então ele não repetiu vértice. Aqui ele repetiu o vértice 4. Tá vendo aqui, ó? Vou marcar aqui, ó. Ele repetiu o vértice 4. E aqui ele não repetiu nenhum vértice. Mas vamos ver se ele repetiu a aresta. De 1 para o 2, do 2 para o 4, do 4 para o 5, do 5 para o 7, do 7 para o 3 e do 3 para o 8. Beleza, também não repetiu a aresta. Tá? Então, além dele ser elementar, ele é simples também. Tá? Porque não repetiu nenhum vértice. Não tem como repetir a aresta sem repetir vértice? Não, né? Eu não estou conseguindo pensar num jeito aqui não. Porque só se você estiver fazendo um ciclo, tá? Porque aí, deixa eu ver aqui. Não, pior que nem assim, porque você está voltando no mesmo, você está repetindo. Se você estiver pensando em grafo simples, ô Lucas, eu acho que não tem como não. Mas multigrafo eu teria que pensar. Tá? Porque se eu repetir a aresta, é porque eu estou passando pelo aquele vértice de novo, né? Aquele par lá de novo. Então, acho que não tem como não. Essas coisas são bem chatinhas assim, sabe? A gente tem que pensar com carinho. Eu não sei se eu posso sair afirmando essas coisas todas não, mas assim, de primeira na minha cabeça aqui, acho que não tem como não. Você, você tem que pegar esse vértice de novo, né? Então vamos supor que você saiu aqui. Aí você pegou esse vértice. Aí você fez o que tinha que fazer. Mas depois pegou esse mesmo aqui, então é porque você repetiu 3 ou 7. Ah, então acho que não tem muita opção para isso não. Agora, se esse negócio aqui for direcionado, aí o que que acontece? Você pode repetir o 3 e o 7 sem repetir a aresta. Entendeu? Aqui, ó. Tipo isso aqui, ó. Por isso que eu não consigo te afirmar para todos os casos. Tá vendo? Aqui eu repeti vértice, mas não repeti aresta. Entendeu? Eu saí do 3, fui pro 7, do 7 eu voltei pro 3. Repeti o 3, mas não repeti a aresta. Tá? Então, por isso que eu não consigo te dizer com 100% de certeza, porque depende do tipo do gráfico que você está usando também.
Algumas coisas são fáceis da gente intuir quando a gente tem aqui, ó, tipo um grafo não direcionado simples. Beleza, agora falar que isso vale para qualquer tipo de grafo, ele vale para multigrafo, vale para multigrafo direcionado e tudo, aí eu não consigo te afirmar não, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, ó. Um grafo é conexo se só existe um caminho entre dois dos seus vértices, entre quaisquer dois dos seus vértices, tá? Então aqui, ó, conexo. Então, existe um caminho entre esse e esse? Existe aqui, ó. Aí aqui, esse aqui não conexo, tá? Porque não tem jeito de eu sair daqui, ó, e vir para cá. Tá? Então eu tenho dois componentes aqui. Eu tenho esse cara que eu consigo sair desse e ir para esse, sair desse e ir para esse, desse e ir para esse, beleza. Mas eu não consigo sair desse e ir para esse aqui não. Tá bom? Agora, o que é uma árvore? É um grafo conexo sem ciclo. Entendeu? Então, na árvore, se eu pensar lá, vamos pegar na nossa árvore, faz de conta que isso aqui é a raiz, tá? Então aqui eu desenharia ele para baixo aqui para poder ficar mais fácil de ver, mas vamos supor. Tá? Então, qual que é o caminho até aqui? Esse. E até aqui? Esse. E até aqui? Esse. Aí até esse. Aqui, o caminho. Tá? Então, uma árvore é um tipo específico de grafo. Grafo é mais geral do que árvore. Então, a árvore é um grafo conexo, claro, né? Porque senão eu não tenho uma árvore, eu tenho uma floresta. Tá? E aí eu tenho duas árvores, duas ou mais árvores, né? Então, ele tem que ser conexo, porque eu tenho que ser capaz de chegar no lugar lá, né? Senão não faz sentido. Então, ele é um grafo conexo, porém sem ciclo. Tá? Então, é um tipo específico de grafo. Ideia de árvore. Então, a gente aprendeu árvore. Já estou terminando, tá, o Alexandre? Eu não vou terminar essa aula toda de grafo, não. Tá? Nós vamos até o slide 12 aqui. Tá bom? Então, o que acontece? A gente não tinha visto grafo ainda, mas a gente já tinha visto árvore. Hoje que a gente está vendo o grafo, a gente viu que árvore é um tipo específico de grafo. É o quê? É um grafo conexo sem ciclo. Tá bom? E vamos lá. Agora com relação a caminho, que nós vamos até aqui. Ó. Aqui é onde termina a resposta para essa coisa inicial aqui. Ó. Tá? Que a resposta é não, mas vamos ver por quê. Aqui, ó. O que é o caminho de... Eu posso jurar que é Euler que fala, sabe? Não é Euler, não, mas eu não sou a pessoa mais indicada para poder falar de nomes aqui, não. Mas eu de jurar que pronuncia Euler aqui, mas tá bom. Vamos falar caminho de Euler aqui, então. O caminho de Euler é um caminho simples que contém todas as arestas do grafo. Que é isso aqui que eu estava tentando fazer, ó. Tá? Passar por todo mundo aqui pelo menos uma vez. Então ele tem que ter todas as arestas. Tá? Isso é um caminho de Euler. Então no nosso exemplo do Maps aqui, ele tem que incluir todos os laranjadas. O que é um circuito de Euler? Se a gente lembrar de circuito, circuito é que eu vou e volto que eu saio, né, e volto para o mesmo vértice. Só que o que é um circuito? O circuito é que não repete aresta. Então vamos juntar todas as informações aqui. Ó. Eu saio de um vértice, volto para o mesmo, não repito vértice, porém eu tenho que incluir todos, porque o caminho de Euler inclui todas as arestas. Então, um circuito de Euler, eu tenho que sair de um vértice, voltar para o mesmo vértice,
sem repetir nenhuma aresta, tá? E incluir todas as arestas, que é o meu problema da ponte lá. Eu tenho que sair de uma região, passar por todas as pontes, sem repetir nenhuma vez e voltar para a mesma região, tá? No circuito de Euler, pode repetir vértice? Pode. Pode. Aqui, ó. Eu posso repetir a área aqui, tá? Igual eu mapeei aqui, ó. Eu posso repetir 1, 2, 3, 4, pode repetir. Não tem nenhum problema. Eu não posso repetir a ponte, tá bom? Então, olha só. Caminho de Euler, caminho simples que inclui todas as arestas. E o circuito? Um circuito não é que ele sai de um lugar e volta para o mesmo ponto, sem repetir as arestas? Beleza. Então, se é um circuito de Euler, é que ele sai de um ponto, volta para o mesmo ponto, sem repetir a aresta e passa por todas as arestas. Tá? É isso que o Euler manda fazer, passar por todas as arestas. O que é um grafo euleriano? Que vem desse Euler aqui, ó. É se ele contém um circuito euleriano. Então, se tem um circuito lá dentro, ele é um grafo euleriano. E um grafo conexo admite um circuito de Euler, tá? Então, aqui, ó, um grafo conexo admite um circuito de Euler se e somente se todos os seus vértices têm grau par. Bom? Então, todo mundo ali tem que ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, por aí vai. Tá? O grau de todo mundo tem que ser par. E isso daqui, ó, um grafo conexo admite um caminho de Euler se e somente se tem exatamente dois vértices de grau ímpar. Então não é uma quantidade par de grau ímpar, igual eu tinha na minha cabeça, não. É dois vértices de grau ímpar. Tá? Então todo mundo tem que ser par e dois deles tem que ser ímpar. Tá? Então se a gente voltar aqui no nosso desenho, só para ver se tem um caminho. Tá? Esse aqui tem 3, esse aqui tem 5, então os dois ímpares estão aqui. Aí aqui já tem um outro ímpar, tá vendo? Que aqui tem 3, ó, e aqui tem 3. Então esse cara aqui não admite um caminho de Euler. Tá? E aí o problema lá das pontes, tem solução? Esse aqui é o desenho mais bem feito do que isso aqui, né? Também comparar qualquer desenho meu com outro desenho é sacanagem, tá? Então, esse aqui é o desenho bonito. Não tem solução. Tá? Então, a gente terminou por hoje, porque esse aqui, ó, já começa outro assunto, tá? Outro exemplo, que vem com caminho hamiltoniano e tudo mais, tá? 3D é brincadeira, né? Meu 3D aqui, ó, vou até voltar aqui. Nossa, só aqui 3D, né? Mas vamos lá. Respondendo aqui, ó, não tem solução isso aqui. Tá? Não tem como eu sair de nenhum desses pontos, nem verde, nem azul, nem o laranja, nem o vermelho, voltar em algum desses pontos que eu comecei, passando uma única vez pela ponte, sem repetir ponte. Ah, não tem como. Eu tenho que passar por todas. Então não tem solução não, tá bom? Então assim, para hoje é isso daí, tá, gente? Que aí na próxima aula eu vou continuar com a parte de caminho e circuito hamiltoniano, tá? Por causa desse camarada aqui, ó. Alguma dúvida até aqui? Assim, é muito conceito, né? Esse negócio aqui, o que acontece? Você vai trabalhar com isso aqui e vai esquecer. Aí você vai trabalhar de novo, você vai relembrar, aí você vai esquecer de novo. Se você não ficar usando esse negócio aqui o tempo todo, você vai esquecer, tá? Infelizmente. Porque ele tem muito conceitozinho.
tá? Muita coisa. E são muitas combinações, então você pode combinar completo com simples, aí você pode ter completo com multigrafo, entendeu? Aí você tem lá componente conexo, são muitos conceitos. Então, se você não ficar usando esse negócio aqui o tempo inteiro, você vai esquecer. Não precisa ficar preocupado com relação a isso aqui, não. O que vocês têm que entender sobre grafo até esse momento aqui? Tá lembrando desse negócio de Euler e tudo agora? Não precisa, porque primeiro você tem que gravar a ideia principal de grafo. Então, o que você tem que gravar? Primeiro, um grafo é um conjunto de vértices e arestas. Beleza. Tá? Então, aí já, primeira coisa que você tem que gravar. Aí você vira e fala assim, o meu grafo, ele é direcionado? Se o meu grafo for direcionado, significa que o meu par que representa uma aresta, ele é direcionado também. Então, por exemplo, isso aqui, ó. Faz de conta que aqui tem uma setinha, tá? Então, faz diferença escrever azul, peraí, esse azul aqui. Faz diferença escrever azul e laranja, ou escrever laranja e azul, tá? Se o grafo for direcionado. Porque aqui está dizendo que ele sai do azul e vai para o laranja. E aqui está dizendo que ele sai do laranja e vai para o azul. Agora, se o grafo não é direcionado, tanto faz. Ambos representam a mesma coisa. Então, o que você tem que gravar? Que o conjunto de vértices é não ordenado, tá? Não importa se eu escrevo 1, 2, 5, 7 ou se eu escrevo 1, 7, 2, 5, o conjunto é o mesmo. Que as arestas são representadas por pares, mas o par ele é ordenado se o vértice é direcionado e ele é não ordenado se o vértice é não direcionado. Você precisa lembrar o que é um caminho. Então, o caminho ele vai de um vértice até o outro vértice. E aí você tem ali os passos no meio do caminho que você fez para sair de A e chegou até B. Você tem que guardar o que é um circuito. Então, o circuito você sai de um lugar e vai para o mesmo lugar, só que sem repetir a aresta. E você tem que guardar o que é ciclo. Você vai de um lugar, volta para o mesmo lugar, sem repetir vértices. Então, é isso daí que eu queria que vocês gravassem para a primeira aula. Essas coisas de Euler aqui, tudo, mais para frente. É porque a gente está na parte de definições, então a gente vai ver muita coisa ainda. Só que a aplicação mesmo disso, a gente vai ver mais para frente. Então guarda primeiro as informações básicas. Essa que eu acabei de fazer um resuminho agora no final da aula, tá bom? Vamos lá. Um caminho não direcionado, ele vai de um vértice para o outro ida e volta? Então vamos lá. Primeiro, o caminho ele não vai para um vértice e volta para o mesmo vértice. A ideia é que eles sejam distintos. Se ele vai para um vértice e volta, tá, para o mesmo vértice, não é que eu não possa ter um caminho, eu posso ter um caminho, entendeu? Mas quando a gente vai e volta, a gente tem dois especiais, que é um sem repetir vértice, que é o ciclo. E a gente tem um sem repetir aresta, que é o circuito, tá? Agora, se você puder repetir qualquer coisa, aí tudo bem, aí você fala de caminho mesmo. Tá? Mas não é nada demais não. Caminho é que eu vou de um lugar e vou para o outro. E saio de um lugar e vou para outro. Em geral, eles não são o mesmo caminho. Não são o mesmo ponto de origem e destino, tá? Vamos ver aqui, ó. Tipo, vai para um vértice e para outro. Não entendi, não. Peraí, deixa eu tentar juntar sua frase anterior com essa de agora. Um caminho não direcionado, ele vai de um vértice para o outro, ida e volta. Então, é isso que eu estou falando. Não necessariamente ida e volta, tá? Não necessariamente. Geralmente, quando eu volto, aí eu estou mais interessado em circuito ou ciclo, tá? Então, eu posso voltar para o mesmo lugar? Posso, mas em geral não.
Vamos ver aqui, ó, um vértice A e B não direcionado. Quer dizer que ele pode ir de A para B e de B para A? É isso, perfeito. Tá? Se é não direcionado e eu conseguir sair de A e fui para B, significa que eu consigo sair de B e ir para A. Se é não direcionado, isso eu posso afirmar. Agora, quando é direcionado, eu não posso afirmar. Tá? Se eu chegar e fizer isso aqui, por exemplo, ó, opa, tá? Aqui, ó, por exemplo, aqui ele está direcionado. Os outros eu não desenhei aqui porque faz de conta que tem duas, ida e volta, tá? Ida e volta. Então, o que que acontece? Aqui eu consigo sair de qualquer lugar e chegar no laranja, mas na hora que eu chego no laranja eu não consigo voltar. Então, se ele é não direcionado, eu posso afirmar isso que você falou. Mas se ele é direcionado, eu não posso afirmar, tá bom? E isso aqui é um exemplo que mostra que depois que eu chego no laranja, eu não saio do laranja mais. Mais alguma dúvida? Beleza. Vamos ver se o Tairelan apareceu aqui. Não, não apareceu não. Então não deixem de falar com ele não e com as outras pessoas, tá? Que estão de recuperação. Como é que funciona aí? O Iago está escrevendo ali. O João também, a Vitória estão escrevendo ali. Então beleza, tá ok para Vitória. Não, na verdade, ela não é 1 hora não, é porque a gente começou 1h30. Só que antes eu dei uns avisos e tal tudo, então a gente gastou um tempo com os avisos. Então tá bom, gente. Então acho que ninguém tem mais dúvida aí. Eu vou interromper a gravação aqui e vou subir para o YouTube agora lá, esse vídeo, tá? E não esqueça de deixar avisado pro pessoal aí não, tá bom?